Olá! Eu recentemente li uma história que eu acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo aqui agora, que é o seguinte: um pescador, ele vivia próximo ao rio com a sua família. E ele foi muito bem sucedido por muitos anos, até que estava vivendo em dias difíceis. Já não tinha mais tanto peixe, a canoazinha dele estava quebrada, ele volta e meia ele tinha que estar consertando, as ferramentas já estavam muito velhas. E aí um belo dia um outro pescador bateu na sua porta e disse que estava passando por ali, que precisava de um canto para dormir e um pouco de comida. E prontamente esse pescador ajudou. E aí no dia seguinte, o outro pescador, super grato pelaquela generosidade da família, falou: como é que eu posso retribuir isso que vocês fizeram por mim? E aí o pescador percebeu que ele era tão pobre quanto ele. E aí falou: você não precisa me pagar nada, mas se você tiver um bom conselho de como sair da pobreza, visto que você passa por vários lugares, é viajante, tem muita sabedoria, eu também te agradeço. E aí o pescador pensou e falou para ele: afunde sua canoa. E deu adeus à família e foi embora. E aí o pescador ficou com aquele sentimento: afundar minha canoa? Mas como assim afundar minha canoa? Até que um belo dia ele passou por uma tempestade, a sua canoa quebrou definitivamente e ele ficou sem nada. E aí ele pensou: e agora, o que eu vou fazer? Ele pegou toda a sua família e resolveram mudar daquele lugar, indo para um outro vilarejo. E quando ele chegou nesse outro lugar, ele se deparou com vários barcos lindos, enormes, mas ele, ao mesmo tempo ele falou: eu não tenho condições de comprar um barco desses. E aí ele sentou na beira do rio e ficou pensando: o que eu posso fazer para mudar esse cenário que eu estou vivendo? E aí ele lembrou que, como ele consertava muito o barco dele, ele poderia contribuir consertando algum daqueles barcos. E ele logo viu que tinha um que estava precisando. E aí ele foi lá, ele prestou serviço para aquela pessoa, ficou ótimo, e essa pessoa começou a indicar o serviço dele. E aí, naturalmente, ele percebeu que ele tinha que adquirir mais conhecimento, e foi o que ele fez. Estudou muito, aprimorou a sua arte e se tornou o mestre do lugar. Fazendo o quê? Que ele conseguisse comprar sua casa e comprar até um barco novo e vivendo de novo em prosperidade, saindo definitivamente da pobreza. Qual é a lição dessa história? A lição é que, quando ele lembrou que o pescador falou para ele que ele tinha que afundar o barco, ele estava dizendo que ele tinha que se desapegar daquele bem material que já não estava mais trazendo muito benefício para ele. E mais ainda, ele precisava sair da zona de conforto e usar a criatividade. E nesse momento que a gente está vivendo agora, com esse tal de coronavírus aí na nossa cabeça, a gente tem que exatamente utilizar da nossa criatividade para que a gente possa passar desse momento. O governo está adotando algumas medidas para amenizar um cenário caótico lá na frente. Hoje é dia 19 de março e ontem a taxa Selic chegou a 3,75% ao ano, a nossa taxa básica da economia. Isso significa que hoje estamos vivendo, historicamente, juros reais negativos. E o que é juros reais negativos? Significa que a taxa Selic nesse patamar, a gente vai ter rendimentos menores do que a inflação anual. Ou seja, a gente não vai ter ganho, o nosso dinheiro ele não vai valer muito lá na frente. Mas isso é uma medida que, por trás disso, o governo ele quer manter os empregos, ele quer manter as empresas ativas, ele quer manter a economia ativa. Para você que tem rendimento, para você que tem a sua reserva de emergência, já deve estar se perguntando: meu Deus, então eu vou tirar a minha reserva de emergência da taxa do Tesouro Selic? Não, esse é o momento de calma, de tranquilidade. Se o seu dinheiro é uma reserva de emergência, está investido em Tesouro Selic ou até mesmo em um CDB de liquidez diária, não faça nada, deixe lá. Lá é o lugar que vai te, independente de render menos, nesse momento, a ordem é pensar em liquidez imediata e segurança. E sim, lá é o lugar mais apropriado. A poupança, nossa, como a taxa Selic aí tá 3,75% e a gente sabe que a poupança, quando a taxa Selic está menor do que 8,5%, ela rende 70% da taxa Selic. Eu não preciso nem fazer conta aqui para você perceber que ela está bem mais negativa do que o Tesouro Selic, com juros bem abaixo da inflação. O governo também está liberando R$ 200 por um período de 3 meses para os trabalhadores informais, porque sim, a gente está vivendo um momento que todo mundo está se recolhendo em casa para que as pessoas possam sanar logo isso que está acontecendo o mais rápido possível, para conter essa doença. E com isso, os trabalhadores informais, que é aquele cara que vende o picolé, a pessoa que vende um sanduíche na rua, enfim, ele não tem como se resguardar porque ele tem que ficar em casa também, assim como todo mundo. Então o governo vai estar liberando R$ 200 por um período de
3 meses. Também está com incentivo para que as empresas modifiquem a sua metodologia de trabalho para que não haja um desemprego em massa. Além disso tudo, a Febraban, a Federação Brasileira de Bancos, resolveu prorrogar os pedidos de dívidas por até 60 dias. Os grandes bancos, eles já estão aceitando, se você tem algum tipo de dívida, para prorrogar essa dívida. Então esse é um momento até para que você reorganize a sua casa, para que lá na frente você possa definitivamente honrar com seus pagamentos, colocar em dia os seus financiamentos, seus empréstimos, sem desespero. Agora, essas são medidas que o governo está tomando. Será que mais uma vez nós como brasileiros vamos colocar responsabilidade em outras pessoas? Vamos ficar de braços cruzados ou até mesmo ir para a janela, ficar lá com panela, seja contra ou a favor do governo? E o que a gente pode fazer como cidadão brasileiro para que essa crise passe mais rápido? Será que não é hora da gente pegar aquela admiração que a gente tem pelos super-heróis da DC, da Marvel, e pegar as características dele e utilizar para que a gente seja um herói verdadeiro na nossa vida? Como, por exemplo, o Homem de Ferro, que usa total racionalidade para resolver um problema, para usar criatividade, para você alavancar o teu negócio, para poder montar estratégia. Será que não é hora de usar o patriotismo do Capitão América e lutar pensando no coletivo e não sair para o mercado comprando tudo, estocando comida por um ano, deixando que outras pessoas que estão vindo de longe para comprar fiquem sem nada? Eu já vi até briga por álcool gel, o cara com 37 caixas dentro de um carrinho e a outra pessoa tentando comprar. Que absurdo! Que herói é você? Será que não é hora de você trazer a telepatia da Mulher Maravilha e contagiar todo mundo ao seu redor com amor, né, com pensamento positivo, com boas vibrações e espantar o medo para lá, esse pavor que tá todo mundo? Essa é a hora da gente ser realmente o nosso herói de guerra, porque a gente está numa guerra, a gente não tem bomba atômica, não tem arma, mas a gente tem um inimigo comum, que é esse tal de coronavírus, e que a gente vai sair dela, mas a gente só vai sair dela se a gente tiver consciência, se a gente pensar no coletivo, se a gente for criativo, se a gente parar de ficar temendo e pensando no pior. Sim, passaremos por momentos muito difíceis. Eu não quero ser aquela otimista e idiota, não, mas sejamos realistas. Se a gente sabe que vai passar por um momento difícil, o que eu posso fazer agora para que lá no futuro eu conte com orgulho para os nossos filhos, para os nossos netos, que eu fiz a minha parte, que eu fiz parte de algo muito maior. E eu convoco você para ser um soldado dessa guerra, porque eu tenho certeza que a gente vai vencer juntos. E compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que todo mundo se conscientize e a gente vibre nessa mesma energia, nessa mesma força, porque eu sei que força e fé não é o que lhe falta.